Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali, ó. Pai, abençoe os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés. Aquele negócio do potencial. Você fica triste porque você enxerga o seu potencial individual e você sente que você não realizou ele ainda. E aí isso te dá um sentimento de, pô, poderia ser mais. Sim. Porém, você tá só analisando o seu potencial individual. Você nem tá analisando o potencial universal. Ou seja, o como poderia ser um ser inteligente que tivesse a inteligência máxima possível dentro do universo. Uhum. Um ser desse nível de inteligência, comparativamente com a gente é uma fração microcósmica de porra nenhuma no quesito inteligência. É que às vezes eu penso nesse potencial e aí eu penso, puta, mas será que eu não tô mentindo que eu tenho esse potencial? Não, Que eu, na verdade, eu não tenho. não. E aí eu entro na segunda camada da paranoia, entendeu? Mas sabe por que você não tá mentindo e porque é errado você acreditar nisso? Porque você é um ser humano. E é muito foda o ser humano. Tipo, o nosso potencial é muito incrível. Eu acho que todo ser humano tem um potencial que nunca vai ser alcançado. Sim. Então, você achar que não tem potencial é a mesma coisa que você achar que você não é um ser humano. Não, tipo assim, eu fico mal porque eu não atingi o potencial que eu imagino que eu tenho pra mim, tá? E aí depois tem uma segunda etapa, ou terceira dessa depressão, não sei como é que a gente pode dar o nome disso, que é, puta, eu tô mentindo pra mim mesmo que eu tenho aquele potencial e na verdade eu não tenho. E aí eu fico mal por eu ter mentido pra mim que eu tinha aquele potencial. Então, mas é isso que eu tô falando. Você não tá mentindo que você tá tendo esse potencial. Mas aquele potencial que eu imaginei, Sim, porque eu acho que você não consegue nem imaginar o seu verdadeiro potencial. tu acha? Com certeza. Tu acha que a gente se limita o que a gente consegue enxergar? Sim. Só pelo exato momento de quando eu tinha 18, 19 anos de idade, no meu quarto, perebento, jogando 24 horas por dia, fazendo supletivo, sem nada, sem perspectiva. Qual o potencial que eu sabia que eu tinha, que eu acreditava que eu tinha? E qual o potencial que eu tinha de verdade? Não era o mesmo, certo? Sim. Então, com certeza não é o mesmo pra você agora nesse momento. Tu não imaginava que isso ia estar acontecendo agora, né? Não, Que esse é um dos teus potenciais. Então tu não enxergava esse potencial de hoje. não tinha a menor ideia, eu não tinha nenhuma consciência, eu não tinha a menor fração de ideia que eu poderia chegar aonde eu cheguei agora. Então, eu não tinha nenhuma ideia do meu potencial. E eu acredito que hoje eu ainda não tenho, você não tem e ninguém tem. Porque o potencial do ser humano, ele é quase infinito. Tu achava que ia Eu trabalhar no McDonald's? achava que ia trabalhar no Mac. Em que momento? Todo momento. Antes ali Antes de conseguir ganhar dinheiro, eu achava que o único emprego que eu ia conseguir era no Mac. Eu tinha muito... Tipo, o que vinha na minha cabeça é que eu ia morar na rua. Eu pensava muito nisso, assim. Sabe quem tem muito isso? Meu pai, cara. Meu pai até hoje pensa que ele vai acabar na rua. Eu vi assim, puta, eu não tenho talento, potencial pra nada. Nada nesse mundo me chama atenção e o que me chama é impossível de alcançar. E aí eu pensava, bom, eu vou ficar estudando aqui, fazendo faculdade, estágio, trabalho. E quando a minha mãe morrer, eu vou pra rua. Porque eu não vou conseguir me sustentar sozinho e vou virar morador de rua. Exato. Era isso que eu tinha na minha cabeça, que ia acontecer na minha vida. Viu como você não sabia porra nenhuma do que ia acontecer na sua vida? Mas ao mesmo tempo eu tinha o sonho de ser comunicador. Que era tipo o meu potencial. Mas era um sonho, né? Ele Não vinha. era certeza, né? Era um sonho, mas eu não via que isso poderia acontecer de jeito nenhum. Então, exatamente. Você não tem que entrar nessa pira de que você, na verdade, tá pensando que você tem um potencial que você não tem. Porque é justamente o contrário. Na verdade, o potencial que você acha que você tem é ínfimo comparado ao verdadeiro potencial seu. Caralho, eu preciso conseguir pensar assim. Eu preciso Mas botar isso é a na minha realidade. cabeça. Isso não é uma questão de tipo, é uma questão de conseguir pensar, mas isso é fato. É um fato lógico. Não tem, tipo, é lógico, é óbvio que é isso, cara. Acredite. Você é um ser humano, não é o Petri. Sim, Te deram uma parada foda aí, cara. O que tu comanda agora, essa porra, é muito mais foda do que você imagina. Sim, tu tá falando da máquina, com esse corpo, dessa mente. Tô falando de tudo. Tô falando de tudo. A alma, o que for. Sim. Tu não tá falando disso aqui. Você tá falando do... Eu tenho uma máquina nas minhas mãos que é o meu corpo humano, uma mente humana, uma alma humana, e isso tem um potencial que eu não consigo nem botar em parâmetros, assim. Sim, você não consegue nem imaginar.
E isso por si só... Então todo ser humano tem um potencial infinito? Todo ser humano tem potencial infinito. Ninguém é limitado? Não. Não? Se eu quiser ir na rua agora e pegar um cara e falar assim, agora você vai mudar de vida. E aí a gente faz uma vaquinha aqui com todo mundo, põe uma grana pra ele, estrutura tal, a vida dele vai mudar completamente, o potencial dele vai multiplicar infinitamente. E tava no... Não quer dizer que vai acontecer, Uhum. mas o potencial tá lá. Mas o potencial, ele se revela no quê, por exemplo? Tipo assim, surge na tua cabeça comunicação, jogar futebol, desenhar. Esse potencial que você tá falando é especificamente sobre uma atividade? Ou é o potencial de sobreviver? Porque se pegar um cara na rua e fazer uma vaquinha pra ele, tu vai direcionar ele pro quê? Pra ele ser um bom comunicador? Pra ele ser um bom administrador? Pra ele ser um bom pintor? Eu não sei pra que eu vou direcionar, mas eu vou potencializar o que ele é agora. O que ele tá fazendo agora? Porque ele tem esse potencial latente. O fato dele ser um ser humano significa que alguém pode ir lá, isso é um exemplo, mas alguém pode ir lá e mudar a vida dele. Isso é um exemplo de fora vindo e mudando a vida do cara. Sim. Mas é também um potencial do cara. Pode não ser inerente às qualidades dele como ser humano, mas é inerente dele às qualidades de ser um ser humano. Tipo, o fato dele ser um ser vivo, de ser um humano, já é um potencial infinito ali. Porque o humano tem um potencial infinito na sociedade. Todo mundo aqui é capaz de ser transformado. Desde que seja de dentro e pra fora. Tá, mas esse potencial, ele se revela em alguma atividade específica? Porque como é que esse cara consegue entender O potencial é matemático. o que ele quer fazer e onde tá esse potencial? Ele tem que enxergar uma atividade no mundo onde ele se apaixone, queira fazer e queira atingir o seu potencial dentro de uma atividade, né? Não é só ser um ser humano. Ele tem que encontrar uma vocação, uma habilidade que ele quer pôr em prática. Não necessariamente. O potencial é muito abrangente. O que é? O potencial é tudo aquilo que você pode ser e que você não é. Uhum. Qualquer coisa. Tipo, eu tenho o potencial de ser um jogador de futebol. Em teoria você tem. Você tem o potencial de ser o melhor jogador de futebol do mundo? Talvez não tenha. Mas o potencial de ser um jogador de futebol você tem. Você poderia se tornar um jogador de futebol médio. A gente poderia fazer um esquema. Poderia ter um golpe do destino que um dono de um time de futebol dá a louca e vai colocar o Petri ali pra ser o jogador. Você tem esse potencial. É muito raro? É Sim. raro, mas o potencial ele existe. É uma possibilidade. Eu acho que o potencial ele vem em forma de vocação. Isso é uma forma de potencializar a pessoa. Porque você tem que sentir o que é esse negócio que vai te incomodar e que tu vai ficar pensando no teu potencial. Eu não vejo Mas aí você dessa tá outra pensando em forma. potencial específico pra certa coisa. É porque eu acho que é isso que Mas surge pra cada ser humano. Eu não vejo ilimitado assim o mundo inteiro como um grande buffet de opções. Eu acho que primeiro tu tem que se abrir e alguma coisa vai surgir, vai causar uma emoção em ti que tu vai sentir vontade de fazer. E ali tu tem um potencial. Se jogar bola não me trouxer esse negócio, não tem potencial ali. Por mais que esse potencial que tu falou que existe, ele possa existir. Mas o potencial de verdade não vai surgir se eu não sentir um negócio. O que você está argumentando é que um sentimento forte por algo que você quer fazer é um potencializador incrível. Eu acho que a revelação desse potencial vem por esse sentimento. É uma das formas. Mas eu acho que o potencial ele pode ser revelado de várias outras formas. Um cara que... Eu vou usar um exemplo trágico. Teve um caso lá de uns moleques, os filhos dele estavam brincando com os moleques, o moleque pegou, tirou uma faca, enfiou 13 vezes no filho do cara. Tá ligado? Matou o cara. O cara, ele tinha o potencial... E o que o pai fez, na verdade? O pai dele foi comprar uma arma, foi lá no moleque que matou o filho dele e matou o moleque que matou o filho dele com um tiro na cabeça. Ou seja, o pai, ele não é um assassino. Ele era um potencial assassino. O que causou esse potencial em ser descoberto nele? Não foi um sentimento... Ah, tá, entendi. Mas foi um negócio que... Foi uma luz igual, foi uma emoção muito forte. Foi uma emoção muito forte. O filho... Tipo, ele tinha o potencial de matar alguém. Aquele cara poderia passar o resto da vida sem nunca ter matado alguém. Mas como alguém foi lá e matou o filho dele a sangue frio, destravou o potencial dele de matar o cara. Sim, tá, eu entendi o que tu quis dizer. Então a gente sempre tem um potencial e ele pode ser destravado de maneiras diversas. Não é só a motivação por amor de fazer algo.
Eu tava pensando em potencial para atingir um objetivo, que é o caso que a gente tava falando antes. Que eu Na tava- verdade, a gente tá falando de potencial em geral. agora eu entendi o que tu quis dizer sobre o potencial. Todo mundo tem o potencial aqui de ser qualquer coisa no sentido... Que nosso potencial é ilimitado. Tipo, Isso. A gente tem um potencial limitado, o humano. De fazer qualquer coisa nesse mundo. Não qualquer coisa, né? Tipo, dentro do que a gente pode fazer, ele escala ad infinito. Sim. Entendeu? Tipo, a escala do que você pode fazer não tem fim. Você sempre vai poder fazer mais coisas. Sim. É que eu tava pensando sobre tipo assim, quando a gente tava falando sobre o meu potencial, que eu tava falando que eu imagino que eu tenho um potencial. E aí Mas você estava sendo específico eu na tava- comunicação. eu tava falando específico sobre uma atividade que o cara quer dominar, ou que faz bem pra ele, ou que ele sempre imaginou que ele. Eu não tava pensando tanto nessas Abrangente, no negócio essas mais coisas general. mais rotineiras, assim. Mas eu entendi o que tu quis dizer sobre o potencial, cara. Não o potencial vocacional, o potencial de fazer qualquer coisa. De ter Dependendo potência, das circunstâncias. de Sim. adquirir potência. A possibilidade de fazer algo está lá. E infinitas possibilidades. Eu saquei o que quis dizer. Então, seu potencial é infinito, de certa forma. Acho que é a terceira vez que eu não sei o que falar. Aconteceu isso com o Sebastian Fonseca, que quando ele vem aqui, ele falou uns negócios que eu falei, cara, eu não consigo falar nada agora. Mas é porque eu Eu- enrolei pra caralho. foi muito enrolado. Mas é interessante, mano. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha visualizado isso. Eu ficava muito focado na vocação e tal. Me fez, sei lá, enxergar, me desapegar um pouco do meu sentimento, assim, de ficar noiado com o que eu tô pensando sobre o potencial, entendeu? É tipo... Às vezes achar que a gente sabe demais sobre a gente mesmo, tá ligado? Sim. E aí fica decidindo, né? Eu não tenho o potencial, ou será que eu tenho esse potencial? É que é muito difícil só viver a vida. E só viver, assim, sem ficar caindo nessas armadilhas mentais, assim. Puta, é muito difícil. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!